E aí, pessoal, tudo bem? Eu acredito que todos vocês já me conheçam, mas para quem não me conhece, meu nome é Gian, eu sou veterano de vocês da turma 04 da Medicina Unifal e também sou monitor da matéria de Psicologia do Desenvolvimento. Bom, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o projeto Junto Contigo, né, da qual eu ajudei a elaborar junto com a professora Maria Regina e outros colegas de outros cursos. Vamos para o vídeo então? Bom, nesse vídeo eu gostaria de principalmente esclarecer algumas dúvidas, tanto que vocês tiveram, tanto que o pessoal teve ao longo da realização do projeto durante essa época da pandemia do Covid, né? Então, a professora Maria Regina, que é a professora de Psicologia do Desenvolvimento, e eu sou o monitor. Isso aqui. Eu vou dividir esse vídeo em várias dúvidas. A primeira dúvida é o que é para fazer, né? Vocês vieram perguntando. E são 3 ligações que é para um idoso. E esse idoso pode ser tanto da família de vocês ou do próprio projeto do Junto Contigo. Aí, se for do projeto, como eu já até pedi para vocês pegarem na sua sala, é para passar o nome e o telefone de quem quer participar. E a gente vai escolher um idoso do projeto para passar para vocês. Só que eu acredito que a maioria vai pegar da família, né? Então é um avô, uma avó, ou uma tia-avó, ou até mesmo entre vocês, colegas, vocês trocarem, né? O parente de um e do outro, porque fica bem legal para vocês fazerem essa interação com alguém desconhecido, né? Até para conhecer melhor a outra pessoa. E, bom, como que vai ser cada uma dessas ligações? Eu já falei nos áudios que eu mandei para vocês, no entanto eu vou falar aqui de novo, de uma maneira a esclarecer melhor. A ligação número 1, ela é basicamente aquela identificação, igual a da anamnese. E é até bacana a gente estar colocando essa oportunidade para vocês aqui, porque durante o Covid, vocês não estão conseguindo fazer direito a matéria de semiologia. Eu não sei como que está funcionando, mas eu acredito que além de não estar tendo contato direto com os pacientes, não sei se os professores também bolaram alguma coisa para vocês treinarem a anamnese. Então, por meio dessa ligação, vocês vão estar unindo o útil ao agradável. Por quê? Vocês vão treinar a fazer um pouco da anamnese, principalmente essa parte de identificação que o pessoal geralmente discrimina como sendo muito simples, e também vão poder conversar com uma pessoa desconhecida, né? E utilizar um recurso que atualmente está sendo muito utilizado, tanto pelos médicos, que é essa interação a longa distância, para fazer inclusive o atendimento médico. E o que tem que conter nessa primeira ligação? Você vai ter que se apresentar o projeto junto contigo, explicar por que a gente está fazendo isso, né, que é um momento de pandemia, para evitar o isolamento, para estabelecer uma conversa e meio que conhecer melhor o idoso, tá? Porque é realmente uma conversa. O objetivo nosso não é analisar, não é diagnosticar e nem tratar nenhum problema. Mas principalmente o quê? Conversar, criar uma interação, identificar os problemas e caso a gente identifique algum problema muito sério, sim, a gente vai comunicar, vai relatar para procurar um tratamento, mas não através de nós. Nosso objetivo não é julgar, tá? E, bom, como que você vai fazer isso? Você pode se apresentar, por exemplo, meu nome é Gian, sou aluno de Medicina da Unifal, apresento o projeto, né, explica que a gente está querendo conversar com a pessoa, conhecer melhor sobre ela e entender melhor como que está esse momento na vida dela. E como que você vai perguntar para o idoso? O que tem as informações necessárias para o projeto? O nome dele, a idade, o nível de escolaridade, que vocês vão ver que vai ser mais importante lá para frente para a resolução de um dos questionários, que é o MEI. A profissão que ele faz, a maior parte é aposentado, mas é interessante até para vocês conversarem, perguntar qual que é a profissão anterior da aposentadoria, tá? O que eles fizeram ao longo da vida, se eles mantêm algum projeto, algum trabalho voluntário, que isso é muito importante de saber. E também a cidade em que ele reside. Aí todas essas informações vocês devem coletar e vocês vão colocar no documento que eu vou falar daqui a pouco. A ligação número 2, as perguntas fundamentais. Essa daqui faz parte do projeto. Então, por exemplo, na ligação número 1, você vai despender mais ou menos 1 hora para conhecer bem o idoso, trocar uma ideia com ele. Nessa ligação número 2, você tem que fazer as perguntas próprias do projeto para entender como que está indo o momento de isolamento social dele. Então, como está a sua vida após o isolamento social? Ele está praticando isolamento ou não? Ele está tendo que sair de casa, seja porque quer, né, porque não aguenta ficar em casa, ou porque não acredita no Covid. Aí vale até a pena vocês informarem, porque vocês já têm essa capacidade de informação. Ou porque ele realmente necessita, né, para comprar alimento, não tem ninguém que possa fazer isso por ele, ou mesmo para pagar as contas, para fazer alguma atividade necessária. E sempre reforçar que é importante, né, o momento de isolamento para prevenir essa infecção que é muito perigosa, principalmente para os idosos. Perguntar também se teve uma mudança do cotidiano, o que ele fazia no dia a dia e como que está agora. Isso é muito importante, principalmente para aqueles idosos que são acamados, sabe? Tem muita gente que vocês podem conversar que já estava vivendo isolamento. E às vezes nem muda tanto o cotidiano. E
os que mudaram, também é importante você conhecer o que aconteceu na rotina e como isso tem afetado ele. E perguntar, claro, né, se sente isolado ou você está tendo contato, seja por meio dos recursos que a gente tem hoje, que inclusive os idosos estão sabendo usar muito bem, que é o WhatsApp, Facebook, Skype, entre outros. E vale a pena, inclusive, recomendar para eles usarem para poder se manter interagindo com a sociedade, tá? Tem algum auxílio da família ou amigos nas atividades do cotidiano? Perguntar isso para saber se ele tem alguém que pode ajudar ele a pagar as contas, a realizar as atividades, para que ele não precise sair de casa e se arrisque, tá bom? O objetivo dessa ligação é identificar a vulnerabilidade do idoso com relação ao isolamento e aos riscos de infecção pelo coronavírus, né? Como eu fui falando ao longo dela. Aí a ligação número 3. Essa aqui é que gera geralmente a maior parte das dúvidas, porque são os questionários. Só que não é basicamente, sei lá, fazer as perguntas dos questionários, tá? Porque lembra, o objetivo principal nosso é estabelecer uma conversa com o idoso. Então, nada adianta, sei lá, e ficar, qual é a sua idade? Às vezes você já vai saber, né, por causa do primeiro. Então, isso aqui já está respondido. Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é? Você pode perguntar assim, e aí, comparando com o pessoal da sua idade, com o que você convivia, você acha que você está bem? Ou você acha que você está mal? Você acha que eles estão se movimentando melhor que você? Às vezes, se praticava alguma atividade, se ele aguentava a atividade regular do grupo, tá? Então, você tem que estabelecer uma conversa para você colocar esses questionários no meio da conversa. E são 3 questionários que vocês vão fazer. Um é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20, o IVCF 20. E depois que vocês fizerem todas essas perguntas, vocês vão verem, que foi uma dúvida muito comum também, que como que faz a pontuação nele. Por exemplo, no qual é a sua idade? Vai estar lá, de 60 a 74 anos, vocês veem que tem um zerinho bem em cima ali do S, e esse zero significa pontuação. Se ele tiver de 60 a 74 anos, você não soma nada na idade. Mas se tiver de 75 a 84, você soma 1 ponto. Maior ou igual a 85 anos, são 3 pontos, tá? E todas as perguntas, vocês vão ver que a resposta tem a pontuação bem em cima. Por exemplo, por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? O sim tem 4 pontos. Então, você soma mais 4 pontos. Aí depois, outra pergunta também foi como que a gente interpreta esse resultado no final. Você vai fazer a soma de todas as pontuações de todas as questões e você vai chegar numa pontuação X, né? Pode ser de 0 a 6, de 7 a 14, maior ou igual a 15, como está aqui no slide, e vai enquadrar o idoso como sendo de baixo risco, moderado risco ou alto risco. Mais para frente eu vou falar o que significa cada um e como você interpretaria isso, apesar de não ser necessário nesse momento, tá? O importante aqui é a coleta de dados, não a interpretação de fato do que significa. O segundo questionário é a escala geriátrica de depressão. Essa aqui também, você tem que tentar buscar as perguntas de forma a estabelecer uma conversa, né? Você está satisfeito com a tua vida? Como que está esse momento de pandemia? Você já vai ter respondido muitas dessas questões também aqui. Você se aborrece com frequência, por dificuldade de fazer as coisas, ou por se sentir sozinho? Você vai puxando as perguntas e cada resposta vai ter uma pontuação de 0 ou 1, dependendo se for sim ou não. E o final também a avaliação está aqui. De 0 a 10 não tem depressão, de 11 a 20 pontos é depressão leve e de 20 a 30 pontos é depressão grave. Vocês lembram que eu mandei alguns documentos para vocês logo que eu enviei a atividade do Junto Contigo. Então, nesses documentos consta um arquivo que é PowerPoint, e nele está explicando tudo. Eu fiz um resumo muito legal, para quem quer fazer geriatria, vale muito a pena ver, estudar realmente aquilo lá, de um dos artigos principais aí da Sociedade Brasileira de Geriatria. Então é muito bacana mesmo, porque você consegue entender toda a vulnerabilidade do idoso, né, a partir dos próprias tabelinhas que eles colocam lá, os questionários que eles colocam, o que significa um idoso mais vulnerável, menos vulnerável, e tem também os protocolos para diagnóstico de depressão grave lá também, tá? Eu não vou me ater muito a isso aqui nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso falar mais sobre isso para vocês depois, tudo bem? E o último questionário, que é o MEN, né, que é o Mini Exame do Estado Mental. Esse é um questionário muito importante, é um dos mais conhecidos aí, vocês muito provavelmente já aplicaram ele em Medicina da Família, se eu não me engano, lá no primeiro ano, ou no segundo ano. E esse questionário, vocês vão ter que responder ele completamente, tá? Tinha gente que tinha dúvida, como que eu vou fazer o desenho? Bom, usem os recursos que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem o WhatsApp, você pode mandar foto, e o idoso sabe usar. Ou o Facebook mesmo, se não souber usar o WhatsApp, muito provavelmente vai saber usar. Ou alguém da família pode instruir ele a fazer isso, né? Você explica para ele o que quer fazer. Vocês notem que, eu também não vou me ater muito a cada explicação, mas no verdinho tem basicamente o que você tem que ler e como você vai pontuar e explicar para o idoso a atividade. Então, no diagrama, você vai explicar para ele o que ele vai ter que desenhar
desenhar, mostrar o desenho, e ele tem que fazer um desenho igual, inclusive interceptando ali dentro, e cada um vai ter sua pontuação, tá? De correlação. A interpretação dele também é bem simples. É por isso que eu perguntei lá no começo, que eu falei lá no começo, que vocês têm que perguntar a escolaridade, o grau de escolaridade da pessoa. Por quê? Dependendo do grau de escolaridade, o ponto de corte é diferente, porque ele pode ter mais dificuldade, principalmente na interpretação de algumas contas aqui que tem no mini exame do estado mental, e mesmo da parte de interpretação, tá? Então, se for analfabeto ou de baixa escolaridade, 18 pontos é o ponto de corte, acima disso já está normal, anterior a isso quer dizer, acima disso ele está normal, menor que isso é alterado. E 26 pontos caso ele tenha uma escolaridade maior, tá bom? A dúvida 2, o que é para enviar? Bom, é um documento de PDF, tá? Não quero que envie Word, porque eu acho que o PDF fica mais fácil para ler e também é um documento mais oficial, porque a gente não pode editar ele. Então eu sempre prefiro envio em PDF. Aí segue o exemplo, né, que eu coloquei aqui. Eu escrevi esse exemplo baseado num atendimento assim, que eu fiz com a minha avó. E você nunca coloca, isso é até uma dica para vocês, quando vocês forem escrever um caso clínico, para proteção do paciente, mesmo que seja entre colegas médicos ou entre colegas da faculdade, você nunca coloca o nome completo da pessoa, você vai resumir só nas iniciais do nome dela, porque caso esse caso clínico venha a ser espalhado, você está protegendo a privacidade dela. Então, ICP, 76 anos, segundo grau completo, aposentada, reside em São João da Boa Vista, aí isso aqui que vocês vão colocar, ó. Tá vendo? Eu separei em 3 ligações. A primeira é basicamente a identificação do idoso. Claro que vocês não precisam seguir 100% desse exemplo, vocês podem alterar. Então, por exemplo, se quiser colocar mais uma parte que vocês acharem importante da conversa, que pode até identificar algum dos outros tópicos, como uma depressão, alguma coisa que você achou interessante, pode colocar aqui já nesse tópico. Aí na segunda é basicamente a resposta das perguntas que eu coloquei lá naqueles questionamentos fundamentais para a atividade, que é: pratica isolamento? Sim, ela pratica. As filhas ajudam com a atividade fora de casa, resposta para a segunda pergunta, né? Como supermercado, pagamento de contas, entre outras atividades. Sente os efeitos do isolamento e reclama por não poder se reunir mais com suas amigas ou realizar a atividade que antes realizava, como natação, massagem, entre outros. Nota que eu resumi bem aqui, tá? Vocês podem ser muito mais atentarem a muitas outras coisas, mas basicamente, possuindo isso aqui, já está legal a atividade. E, é claro, a resposta de cada um dos questionários. E como que vocês vão colocar? Vocês vão fazer todas aquelas perguntas, vão ter as respostas e vão interpretar elas. Aqui, aquelas respostas vão somar uma pontuação. Aí é a soma da pontuação que eu quero que vocês coloquem aqui. Então, o IVCF dela 20 deu 8 pontos, então a gente classifica e interpreta. Idoso com moderado risco de vulnerabilidade clínico-funcional. Você ainda não tem que saber o que isso significa. Se quiser saber, eu mandei lá também junto aquele PowerPoint que eu fiz. E lá você consegue descobrir o que significa esse moderado risco de vulnerabilidade. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho também, para quem quiser ficar até o final da aula. Escala de geriatria de depressão deu 12 pontos, então a depressão leve. O MEN deu 28 pontos, então ela está normal, né? Tem intacto a parte mental, do estado mental dela. Coloca o seu nome no final, o nome da disciplina. Se quiser colocar também o número de registro do seu nome FAO, é bacana. E o título do arquivo PDF vai ser o seu nome, o último nome, vírgula, junto contigo, beleza? A dúvida 3, como que vai fazer a pontuação e interpretação dos questionários? Eu já falei em cada um deles, né? Então você vai somar as pontuações referentes a cada resposta. Expliquei, inclusive, naquele primeiro questionário que já era muita dúvida, que a pontuação está onde? Está em cima da última letra ali da resposta, né? Então, em cima de cada resposta vai estar lá 4, um númerozinho bem pequenininho, tá bom? E o resultado final será expresso num número, que é o que vocês vão pegar, e ele vai ter que ser comparado com as classificações referentes a cada um. E isso daí está tudo disponível naquele documento que eu também enviei para vocês, que é o documento questionário, beleza? Dúvida 4. Como interpretar os resultados do IVCF 20, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20. Eu já comentei um pouco com vocês, mas agora eu vou falar de maneira mais específica o que ocorre de perda, né? O valor final vai classificar a vulnerabilidade em baixa, média ou alta. Como vocês viram ali no exemplo, eu tinha classificado como média. E as perdas são relativas a cada uma e são indicadas aqui abaixo. Esse também tem essa tabelinha lá no documento que eu mandei para vocês, que está os questionários, tá? Então, a baixa pode ser basicamente uma idade um pouco mais avançada, tá? Uma redução na percepção da saúde, ela já sabe que não está tão boa assim comparado com o pessoal da idade dela. A moderada, você já tem uma vulnerabilidade um pouco mais avançada. Você já pode ter uma dificuldade para realizar algumas atividades de vida diária de modo instrumental, que são aquelas, por exemplo, pagar conta na rua, ou um trabalho
trabalho que ela faz voluntário, por exemplo, e atividade de vida diária básica. Essa é um pouquinho mais complexa, tem uma pergunta inclusive específica para ela lá no questionário de índice de vulnerabilidade clínico-funcional, que é, por exemplo, tomar banho. Se a pessoa tem dificuldade de tomar banho, já começa a entrar aqui. Aí depois começa a ter alterações de cognição, humor, de mobilidade, né, sarcopenia, marcha, né, na alta, comunicação, uma redução de visão, uma redução da audição, até começar a não conseguir falar mais, né, e ter várias comorbidades, polifarmácia, ou mais de uma doença, mais de 5 doenças, ou internação recente, que pode sim significar um quadro agravante atual, tá? Explicando um pouquinho melhor sobre isso. Essas 3 tabelas estão lá naquele documento que eu mandei, que eu já falei para vocês, que é o PowerPoint, que fala sobre a avaliação do idoso, tá? E, bom, vocês já devem ter visto isso, mas o idoso ele tem aqueles famosos 5 Is e 2 Is lá deles, né, que significam as instabilidades que vão ocorrendo, né, que é, de fato, o declínio funcional que vai ocorrendo com o avançar da idade. Eu coloquei algumas de exemplo aqui, né, incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana e incapacidade comunicativa. E, basicamente, quanto mais avançado aquele grau de vulnerabilidade do idoso, maior a tendência de ele apresentar alguma dessas 5, né? Aí, além delas, também tem a falha do médico, né, que é a iatrogenia, e também tem a falha familiar, né, que quando não tem família para cuidar junto, não tem gente junto, que é a insuficiência familiar, que está ali naquele quadrinho da direita. Então tem tudo aqui para vocês observarem, né? Nesse primeiro, nota vitalidade e fragilidade, vai vendo que o envelhecimento, né, tanto a senescência quanto a senilidade, vai gerando declínio funcional. E esse declínio pode vir acompanhado de sarcopenia, de outras comorbidades, de muitos medicamentos tomando junto, de falhas na atividade de vida diária, tanto instrumental quanto básica, gerando dependências tanto da família quanto por parte de profissionais de saúde, tá? Aí você consegue classificar o idoso a partir disso, idoso robusto, que é aquele que está bem, né, baixo risco, idoso em risco de fragilização, médio risco, e o idoso que já é frágil, tá? Aí você ainda consegue categorizar ele em baixa, média, né, e fase final da vida. Aí isso aqui é um pouco mais específico, se vocês quiserem ler, tem tanto o artigo para ler, é só pedir para mim, quanto também tem o arquivo que eu mandei para vocês ali do PowerPoint, que está explicando um pouquinho melhor cada uma dessas coisas, tá? Se quiser eu falo um pouquinho melhor também no outro vídeo, mas que não tem tanta relação com a matéria em si, é bem mais específico, assim, quem quiser ser geriatra é muito legal de ver. A dúvida 5. Precisa desenhar o diagrama no MEM? Eu já falei, mas sim, faz parte da avaliação, aí vocês vão ter que ter criatividade, né? Como que vocês vão fazer para avaliar o idoso? Usa recursos que a gente tem atualmente, WhatsApp, Facebook, dentre outros, né? Pede para ele tirar uma foto lá e ele vai conseguir. Pode ter certeza que vai. Hoje em dia o pessoal está sabendo bem. Se não conseguir, muito provavelmente vai ter alguém por perto que vai ajudar, tá bom? E claro, né, se ele não consegue de jeito nenhum, você pontua 0 naquilo lá, beleza? Bom, era basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção, tá? Espero que o vídeo tenha ficado legal. Eu dei o meu máximo aqui para fazer, baseado nas dúvidas que vocês tiveram, na dúvida que o pessoal do projeto me mandou. E, bom, desculpe qualquer coisa e a gente tá aí, tá? Precisando, só me chamar, qualquer dúvida que tiverem, qualquer dificuldade, que eu vou estar aí para ajudar. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.